Estamos de volta com mais um Launecast e dessa vez nós iremos entrevistar um médico, Dr. Pedro, que já está em São José de Ribamar há mais de 10 anos, atendendo o povo, ajudando pessoas, servindo a cidade de São José de Ribamar. E hoje ele está aqui com a gente para falar sobre alguns assuntos polêmicos que têm surgido aí na mídia, mas também para esclarecer outras coisas e falar sobre política, sobre sua carreira, sua vida. Hoje nós iremos tratar sobre muitos assuntos. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo ao Launecast. Muito obrigado, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui e eu quero fazer uma pequena correção. Fique à vontade. Não são mais de 10 anos ainda. São quase 10 anos em Ribamar, a cidade que me acolheu como nunca na minha história, como profissional, como médico. E isso nos deixa meio que endividados, é uma dívida de gratidão que eu tenho com as pessoas de Ribamar. E a melhor forma que eu acho de tentar retribuir todo o carinho recebido é atendendo essas pessoas da melhor maneira possível. Pedro, nós iremos começar falando sobre essa tua lida como médico, que eu acredito que é bastante cansativo, tenho acompanhado um pouco. Hoje mesmo foi um dia bem corrido para você, quando foi feito o convite, você estava em viagem e chegou agora há pouco na ilha, em São Luís, depende de alguns transportes. Como essa lida, como você lida com isso, como você divide ali sua vida como pai, como esposo, como cristão, e também o seu trabalho. Já há muitos anos você faz isso, mas como você consegue lidar com isso da melhor maneira possível? Não é fácil, é um desafio muito grande, mas quem nos dá força é Deus e a receptividade das pessoas. As pessoas nos acolhem, nos tratam bem e isso nos inspiram a continuar. Agora, realmente é muito cansativo. São quase 10 anos nessa correria. Não é fácil não, mas a gente vai chegar lá. São José de Ribamar foi a tua casa, é tua casa já há muitos anos. Sim, há quase 10 anos. Eu não nasci em Ribamar. Eu nasci no interior do estado, mas assim, eu sempre falo, olha, eu quero ser enterrado em Ribamar. Eu quero ser enterrado em Ribamar. Já tá pensando já no teu enterro. Já, mas vai demorar bastante. Agora não, calma. Que Deus calma. te dê mais alguns anos aí de vida. Inclusive, assim, eu acho muito bonito o cemitério lá de Ribamar, né? Fica vista mar. Mas, infelizmente, já está lotado já. Eu acho que se bem que, assim, eu sou um cara tão esperançoso e eu me sinto tão acolhido por as pessoas da cidade que eu acho que daqui a, sei lá, 50 anos ou 60, quando eu for, é possível que alguém pode colocar ele junto com minha família aqui nesse lugar. Eu vou aceitar. Muito bom. Eu vou. São José de Ribamar te recebeu com muito carinho, com muito amor. Tu sente esse carinho do povo? Muito, completamente. E quando eu ando com a minha família, a gente visita famílias, as pessoas, esse mesmo carinho eu vejo com a minha família. E isso me deixa muito mais grato a essas pessoas do bem. Muita gente boa. Eu falo isso porque já tive a oportunidade de andar contigo em São José de Ribamar sede e eu pude perceber isso. Esse carinho do povo, as pessoas te parando na rua. Na porta da minha casa mesmo, a gente estava descendo do carro ali e passou uma viatura, parou, te reconheceu de longas datas. Um jovem disse que a família dele toda é atendida por ti. Tu recebe esse retorno sempre das pessoas? Sempre. De famílias há muitos anos que você atende, de repente te encontra na rua, te abraça, fala contigo, reconhece o que tu faz? Diariamente. Eu marquei um compromisso semana passada às 18 horas. E aí eu saí da farmácia onde eu atendo e aí eu não consegui chegar no lugar antes das 10, porque as pessoas vai parando e vai conversando e puxa assunto e a gente acaba prestando dar atenção para as pessoas, porque a gente percebe que são pessoas verdadeiras com a gente, é recíproco, é uma grande honra para mim. Quando a gente anda em São José de Ribamar, por exemplo, a gente consegue encontrar muitos lugares lindos, bonitos. Eu vi no teu Instagram que tu andou visitando alguns lugares. Como tu enxerga esses lugares daqui a
há alguns anos, se continuarem como estão, alguns não estão sendo cuidados, outros estão, de alguma forma, até mesmo pelos próprios moradores, mas a beleza de São José de Ribamar, isso com certeza foi um dos pontos que atraem e continua atraindo muitos turistas para ali, mas como está esse desenvolvimento? Tu acha que está caminhando bem ou não? São José de Ribamar é uma cidade linda, naturalmente muito bonita. E eu sempre que posso, tenho tempo, eu ando nas praias, nos lugares. Infelizmente, é uma cidade esquecida pela gestão pública. Não existe investimento, não. Se existe um pouco de cuidado é pelos próprios moradores. Infelizmente, existem regiões ali que já não vão mais turistas. Existia um passeio, há muito tempo atrás, as pessoas faziam de bugre, pegavam o bugre ali na praia de Banhos e conseguia chegar até em Panacoatira. Hoje, as pessoas têm medo, infelizmente, de passar ali nas praias do Caura. Não existe mais esse passeio. Não, pela violência, pela insegurança. As pessoas têm muito medo de fazer. E é um lugar muito bonito. Eu tenho até algumas imagens de lá que eu visitei recente, mas em horário, não dá para fazer a qualquer horário e tem que ser com pessoas que conhecem a região, porque está muito inseguro. Você, como uma pessoa que ama São José de Ribamar e tem um. Eu vejo quando tu fala de São José de Ribamar, fala com um brilho nos olhos. Isso mostra que tu tem um apego por São José de Ribamar, um certo amor por esse lugar. Como tu vê o desenvolvimento dessa área, dessa área de turismo de São José de Ribamar? Tu acha que a gente consegue crescer ainda mais? Tu acha que conseguimos desenvolver um pouco mais essa área? E o que é preciso para isso? Na verdade, não existe investimento hoje no turismo de Ribamar. Tem um potencial muito grande, mas não há investimento. É possível, sim, investir, é possível e necessário, porque é um grande gerador de emprego e renda. E a cidade tem potencial para isso. É possível. Pedro, a tua história é uma história que encanta. Eu acho que dos vídeos que eu tenho no YouTube da tua história foi o que mais alcançou pessoas e eu vi ali muitos comentários de pessoas que eu não sei nem quem é, mas dizem que te conhecem desde a infância. Ali tem muitas provas sociais, pessoas mesmo assim, eu acho que da tua cidade natal. Muitos comentários de pessoas dizendo: eu te conheço o Pedro desde criança, um cara muito esforçado, um cara trabalhador. E levando para esse tempo da tua infância, dessas pessoas que te conhecem, hoje, como tu olha a tua história, olhando para tudo que tu passou, tudo que tu viveu no passado, a caminhada que tu traçou para chegar até aqui, como tu enxerga tudo isso? Tu te vê como um cara que venceu na vida, um cara que pode ser um exemplo hoje para outras pessoas com a história que tu tem? Tu te enxerga como o Pedro sem ser o doutor Pedro, sem ser o Pedro do povo, o Pedro que ajuda as comunidades, mas Pedro Rocha. Como você se enxerga hoje, como homem, como cidadão? Eu quero muito servir como inspiração para outras pessoas e garantir que é possível. Não desistir nunca, insistir, fazer a coisa correta, estudar, trabalhar, sem pisar em ninguém. E com a ajuda de Deus a gente vence. Muito bom. Eu estava falando um pouco da inspiração que é a tua vida e dos comentários que tiveram lá no YouTube, naquelas postagens que nós fizemos. E talvez as pessoas que estão nos assistindo não conhecem a história que o Dr. Pedro tem. E uma história rica, com muitos ensinamentos, uma história que pode ensinar a geração de hoje e uma história que dá para olhar, tirar um ensinamento para sua vida, até mesmo uma inspiração para que você continue caminhando, lutando, buscando seus sonhos. Eu já ouvi tua história e eu sei que tu saiu ali de baixo, do zero. Uma vida muito simples, muito pacata, estudou, buscou, se tornou um médico, mas nem sempre tu foi um médico. Como foi essa caminhada, Pedro? Conta um pouquinho pra gente de onde tu veio e como foi essa caminhada para se tornar um médico hoje. Eu sou de uma família de 9 irmãos. Minha mãe pariu 8 e tem um filho adotivo, um irmão adotivo que
Não tem a menor diferença entre adotivo e não. Adotem que criando direito não dá problema não. E assim, são 9 irmãos, realmente uma família bem humilde, a gente trabalhava na roça, mas eu sempre quis ser médico. Às vezes eu ficava imaginando, meu Deus, como é que eu vou fazer para chegar na capital, me tornar médico? Não era fácil, era bem difícil. Mas assim, Deus foi colocando pessoas na minha vida que foi abrindo caminhos. Dizem que Deus não escolhe o preparado, né? Ele prepara o escolhido. E eu me sinto assim. Eu acho que Deus tem nos preparado todos os dias. E isso é constante, né? E vai continuar. Porque a gente sempre pode melhorar como cidadão, como ser humano, como cristão. É isso que a gente precisa melhorar a cada dia. Para construir tudo que tu construiu hoje, se tornar quem você é hoje, foi difícil? Difícil. Agora parece que foi fácil, né? Foi tranquilo, mas não é fácil, não. A gente tem que abrir mão de muitas coisas e deixar de fazer certas coisas, mas vale a pena. Vale a pena. De onde Pedro Rocha veio para hoje ser conhecido pelas pessoas como Dr. Pedro, um cara que ajuda muitas pessoas, com certeza esse coração ele foi forjado em algum lugar e de alguma forma para se tornar quem é hoje. Eu saí de São Raimundo das Mangabeiras, uma cidade no sul do estado, quase 800 quilômetros lá para cá. Cheguei em São Luís com 17 anos de idade. A gente veio em cima de uma carroceria de um caminhão. E era o transporte, na época nem asfalto tinha. E vim para morar com uma família que estava vindo com os filhos para estudar em São Luís. E a gente acabou virando a mesma família. E comecei a estudar em escola, sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. E estudando, sempre achei que era possível. Eu não aceito migalhas, eu tenho isso, eu não aceito migalhas. Eu acho que a gente merece banquete. E não sou melhor do que ninguém, mas não sou pior do que ninguém. Eu acho que todos nós somos capazes, somos iguais e podemos alcançar tudo o que desejarmos com a ajuda de Deus. Como Pedro, com essa história marcante, conseguiu se tornar médico? Como foi essa trajetória? Tem um casal morando na Rua da Palha, ali no centro de São Luís. Eles têm uma biblioteca em casa. E eu ia para lá estudar todos os dias. Esse detalhe eu já não sabia. E aproveitava que eu ia no horário de uma maneira que quando dava meio-dia, às vezes eles me olhavam naquela biblioteca estudando, às vezes a Lúcia, a moça que fazia a comida lá, uma comida gostosa demais. Menino, tu já almoçou? E eu ia para comer mesmo. Ela disse, não, almocei ainda não. E aí ela, depois vamos almoçar. Eu ia almoçar 1h da tarde, meio-dia, 1h da tarde. Eu almoçava, voltava para a biblioteca e continuava estudando. Eu passava a noite estudando. Várias vezes eu virei a noite todinha estudando. Eu comia livro mesmo. Todas as coleções de biologia eu estudava. De geografia eu estudava. De química. Eu estudei muito. Porque eu queria passar em medicina. Faculdade pública. E não foi fácil não, mas graças a Deus nós chegamos lá. Esse detalhe eu não sabia, que tu ia para lá para comer e de repente estudava eu ia para comer. Ia para comer. Dona Ana Luísa e seu Domingos Ferreira. Sou muito grato. Muito bom. A esse casal também, além de muitos outros. Uma coisa muito interessante, já envolvendo aí uma fala tua, porque tu é um homem de palavras fortes. E, na verdade, que tu coloca a tua opinião e aquilo que tu pensa sem mimimi, como as pessoas falam hoje, né? Tu fala uma coisinha na internet, as pessoas já se doem. Mas tu falou algumas coisas que são coisas que eu também acredito. Não é porque eu sou pré-candidato a alguma coisa que eu vou começar a fingir aquilo que eu não sou. Um dia, talvez no carnaval ali pulando, e outro dia com uma Bíblia na mão entrando na igreja só para tentar agradar os dois públicos. Só que uma coisa é certa, quando tu tenta agradar todo mundo, tu não agrada ninguém. Exatamente. E teu posicionamento é muito firme, e isso divide opiniões, isso traz polêmica mesmo, quem se doer, se doeu, quem não se doer, não se doeu. Mas
Eu acredito muito num povo muito seletivo que vai acreditar, vai ouvir tuas palavras, vai dizer, não, pô, ele tá dando a opinião dele, sou maduro o suficiente, esse foi o meu posicionamento, fui maduro o suficiente para ler ali teu texto, ouvir tuas palavras e tentar conseguir separar uma coisa da outra. Não, Pedro deu a opinião dele, essa é a opinião dele, eu sou maduro o suficiente para aceitar aquilo, porque é a opinião dele. A minha opinião é muito parecida com a tua. Quando eu vejo alguém ali dentro das redes sociais, meio que tentando agradar todos os públicos porque é candidato a alguma coisa, isso já me diz muita coisa. E já me faz me afastar e pensar que aquela pessoa simplesmente coloca máscaras para cada situação. Por que tu fez aquela declaração? O que tu acredita de fato? O que tem aí dentro? Laundé, como você falou, quem tenta agradar a todos acaba não agradando a ninguém. Não há como servir dois senhores. É impossível isso. Mas hoje eu confesso que a gente vive numa sociedade de muita hipocrisia. E eu tomo muito cuidado com as palavras, porque a verdade às vezes machuca as pessoas e a gente paga caro por falar a verdade. Mas eu não vou abrir mão de falar a verdade, pelo menos a verdade que eu acredito. E aceito o contraditório. Se você achar que aquilo não é verdade, eu aceito a gente debater. Mas não vou tentar agradar a todos. Eu vou fazer o que eu acredito e vou continuar nessa linha, não vou mudar, não. Tu acha que isso que fez muitas pessoas se afastarem, de certa forma, pessoas que estavam com intenções erradas? Eu e você presenciamos há um tempo atrás, sentado numa mesa, falando com pessoas, onde essas pessoas, as primeiras palavras ou o que botaram na mesa foi questão de valores, dinheiro. E quando você se posicionou, eu lembro muito bem, dizendo que tu não era esse tipo de pessoa e não era dessa conversa que tu queria tratar. Essas pessoas se afastaram e escolheram outras pessoas para lhes representar. Esse posicionamento tu acha que te prejudica de alguma forma? Ou ele simplesmente te ajuda porque te afasta de pessoas falsas, pessoas que têm posicionamento errado e que vivem na escuridão? É a melhor coisa do mundo é passar com a verdade, porque de cara já afasta. Precisa estar junto com pessoas parecidas com você, pessoas que te ajudam a crescer, como cidadão, como ser humano, como cristão. Então, a verdade já afasta esse tipo de pessoas que não vão me agregar em nada. Eu quero estar no meio de pessoas que acrescentam alguma coisa. Então, não vou mudar esse posicionamento, não. Quando eu conheci Pedro, e quando eu fui conhecendo ele, conversando, logo no início eu fiquei desconfiado. Depois a gente almoçou junto, a gente começou a caminhar junto e começamos a ir em alguns lugares juntos e comecei a ver o carinho do povo com ele, a receptividade do povo com ele e tudo aquilo que ele me falou e me falava era verdade, acabava se concretizando através das nossas idas e vindas nos lugares. E o coração de Pedro me lembrou muito o coração de Davi, aquele garotinho da palavra de Deus, da Bíblia, um garotinho que ninguém dava nada por ele. Um dia o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir alguém rei. E encontrou logo na frente dele dois jovens, Aminadab e Eliabe. Automaticamente, como ser humano, ele olhou aqueles dois homens e avistou ali dois homens que poderiam ser reis, pela sua estatura, pelo que estavam vestindo, pela força, pelos músculos. Mas Deus falou ao coração de Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E se você aí de São José de Ribamar tá olhando pela ótica somente dos teus olhos humanos, daquilo que você consegue ver, ou daqueles que tentam agradar todo mundo, de pessoas que fazem uma festa aqui, pagam um carnaval ali, um São João ali, organiza eventos, e de repente talvez consiga te iludir de alguma forma, mas se você conseguir olhar um pouco mais adiante, até mesmo pelas óticas de Deus, o coração, eu acho que isso vai fazer muita diferença naquele dia onde você vai estar diante de uma urna para votar. Não olhe somente as aparências,
Tente olhar mais adiante. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. O Pedro, para mim, entre os candidatos que estão aí, os pré-candidatos que estão aí na mesa para te servir de alguma forma, eu consigo fazer uma diferenciação entre eles. Nós temos aí Guilherme Mulato, nós temos Dudu Diniz, nós temos o atual prefeito, Júlio Matos, e temos o Dr. Pedro. Existe diferença entre esses 4 candidatos. E se eu fosse aqui destrinchar um pouco sobre as características dos 4, que é algo que eu venho fazendo há um tempo, porque meu voto ele vai ser extremamente consciente e, com certeza, através ou a partir de muitas análises. E eu consigo analisar e dividir ali o posicionamento desses 4 candidatos. No Pedro, eu vejo um coração gigante de alguém que serve São José de Ribamar há muitos anos. Pude acompanhar ele uma vez, na verdade não acompanhei na ação, mas eu cheguei no lugar, juntamente contigo, não sei se tu lembra, qual aquele bairro lá? Eu esqueci o nome do bairro, mas conheci também uma senhora... Mirititiba. Eu nem sabia que existia esse bairro. Pedro veio lá do interior do Maranhão para me apresentar esse bairro, Mirititiba. Muita gente boa ali também. A gente chegou em Mirititiba, tava rolando uma ação, um povo esperando Pedro. Eu nunca tinha presenciado aquilo. Um médico que tem uma família, tem a sua vida e de repente resolveu disponibilizar horas da sua vida para atender pessoas que não podem dar nada em troca para ele. Ele vai em bairros distantes da sede, bairros afastados, bairros até mesmo esquecidos, onde as pessoas não têm condição de dar um retorno para uma consulta. Pagar caríssimo para que o Dr. Pedro vá até lá e consulte. Mas naquele momento eu consegui presenciar algo muito importante que eu trouxe como lição para a minha vida, porque eu vim conversando com aquela senhora que eu esqueci o nome, que veio me trazer no carro. Sim. Esqueci o nome dela agora, mas ela veio me falando muitas coisas. E dentre essas coisas ela falou muito da pessoa do Pedro, do coração que ele tem de servo. Dona Isabel. Do coração que ele tem de servo, do homem que ele é como pessoa e de como ele atende São José de Ribamar com muito carinho. E isso para mim faz muita diferença. Pedro, tu é um cara muito verdadeiro, é um cara que deixa mesmo as palavras ali e fala o que pensa. Isso faz as pessoas se afastarem de ti e outras se aproximarem, as pessoas de verdade se aproximam, aqueles que infelizmente vivem na mentira se afastam. Qual será o posicionamento do Pedro como prefeito? Você hoje é pré-candidato, mas vamos supor aqui que Pedro Rocha venceu as eleições e hoje é prefeito de São José de Ribamar. Como você vê São José de Ribamar? Como você vê as pessoas? Quais projetos Pedro Rocha tem para São José de Ribamar? Em primeiro lugar, eu acho não. Quem precisa vencer é o povo. Parece demagogia, populismo, mas não. Quem precisa vencer é o povo. Não é um candidato A, B ou C. É o povo. Quem precisa ganhar é o povo. E eu chegando lá, vai ser o povo no poder. Tenho a certeza absoluta disso. O povo é o patrão. E eles é quem vão decidir as prioridades. Por exemplo, há algum tempo teve uma assinatura de uma ordem de serviço de uma creche e as pessoas do bairro queriam uma praça. Nem creche e nem praça foram feitas. Mais de 3 milhões de reais. Ninguém sabe aonde foi parar esse dinheiro. As pessoas precisam decidir o que elas querem e com muita sensibilidade, transparência, fazer o que o povo quer. Mais do que isso, fazer o que o povo precisa. Hoje tu consegue enxergar como prioridade. O que tu consegue enxergar hoje em São José de Ribamar como prioridade? Prioridade. Na verdade, tudo é prioridade, é muito complexo e as coisas estão conectadas. Qual o maior problema de Ribamar hoje? Infraestrutura, falta de emprego. As pessoas precisam acordar 4 horas da manhã, tentar pegar um transporte para chegar atrasado no trabalho em São Luís.
Ribamar hoje é uma cidade dormitório. As pessoas dormem em Ribamar e trabalham em São Luís. Sai de casa, os filhos dormindo, o pai e a mãe de família sai de casa, o filho dormindo, volta para casa, o filho dormindo. Ele não acompanha os filhos. Isso precisa ser mudado. Tem que dar oportunidade para as pessoas de Ribamar. Interessante o que tu tá falando, porque recentemente eu estava fazendo um trabalho para um amigo meu em uma academia em São Luís. E isso que eu vou falar, eu não vou nem citar nome de pessoa e nem cargo, mas eu estava lá fazendo um trabalho, fazendo uma produção e comecei a observar uma pessoa dentro daquela academia em São Luís. Aí eu observei, rapaz, esse cara parece muito com alguém lá de São José de Ribamar que trabalha na prefeitura. Aí eu olhei, puxei a foto aqui, rapaz, é ele mesmo, ó. Aí comecei a imaginar e fui procurar sobre a vida da pessoa, perguntar, rapaz, esse cara mora onde? Ele mora em São José de Ribamar? Ele não mora em São José de Ribamar. Ele gasta o dinheiro dele todo em São Luís, vive em São Luís, mas tem o seu cargo na prefeitura de São José de Ribamar, só que o dinheiro dele não é gasto dentro de São José de Ribamar. Ele não contribui com São José de Ribamar, nem com o cargo que ele ocupa e nem com o dinheiro que ele recebe que vem do nosso bolso. Ele não devolve para São José de Ribamar. Eu acredito que essa seja a realidade também de muitos funcionários da própria prefeitura que está ali, só que nem de São José de Ribamar é. E isso tira a oportunidade dos próprios moradores de São José de Ribamar que são capacitados. Existem muitas pessoas com uma capacidade de ocupar lugares em cargos públicos dentro de São José de Ribamar, porque ele gasta o dinheiro dele ali, tem a família dele lá. E essa questão que tu está falando é algo muito importante de ser discutido. Será que é necessário criar empregos, gerar ali dentro de São José de Ribamar empreendimentos, oportunidades para os empreendedores e gerar emprego para as famílias que ali estão, para que elas não gastem sua vida? A vida é tão curta. A pessoa gasta toda a sua vida indo para São Luís, voltando, indo, voltando, os filhos crescem, o tempo passa e a pessoa nem aproveitou a vida. E como tu enxerga isso, Pedro? Como que a gente pode resolver essa situação? Esse exemplo não é exceção. A maioria das pessoas, os melhores salários, os melhores cargos do município não estão com pessoas do município. As pessoas do município precisam se deslocar para outra cidade. E eles gastam quase aí um quarto do seu dia em deslocamento, em ônibus lotado, engarrafamento. A cidade tem um potencial turístico enorme, pode gerar muito emprego e renda no turismo, na cultura. E também em Ribamar tem terras férteis que pode ser usada como agricultura. Ribamar pode se tornar o celeiro da ilha, da ilha de Upão-Açu. É possível. É verdade que essas pessoas, muitas delas, mesmo insatisfeitas com o que tem acontecido em São José de Ribamar, mesmo desgostosas com certas coisas que foram prometidas e não são cumpridas, elas não podem abrir a boca, não podem falar nada, porque um parente pode perder o emprego, ou até mesmo elas podem perder a oportunidade de um trabalho ali que foi arrumado dentro de alguns trâmites dentro de São José de Ribamar. Essa situação já chegou para ti? Algumas dessas que eu estou citando? Sim. É, infelizmente, existe muito voto de cabresto. Não é por amor. Não, voto de cabresto. Cabresto, a pessoa tem um emprego, ela e a família inteira precisa votar em determinado candidato, senão ela perde aquele emprego. E as pessoas precisam se alimentar. Mesmo é o salário mínimo, mas é o mínimo. E eles acabam se submetendo àquilo, porque a cidade não gera oportunidade. Mas isso precisa mudar. A cidade é a terceira cidade do estado. Tem potencial para crescer, atrair empresas, gerar emprego e renda, para mudar essa realidade. Só que é aquela história da vaquinha no precipício. As pessoas, com medo de perder aquele pouquinho, continuam naquilo. É preciso abrir mão de migalhas. As pessoas merecem tudo, não apenas migalhas. O povo de São José de Ribamar precisa abrir os olhos, acordar e
reconhecer que existem pessoas do bem querendo fazer o bem, existem pessoas que não só de hoje fazem o bem por conta de uma pré-candidatura ou porque é candidato a alguma coisa. Tu é um exemplo disso, Pedro? Tu já vem construindo essa tua carreira, construindo essa tua história dentro de São José de Ibamar há muito tempo? Ou tu é mais um desses caras que caiu de paraquedas? Caiu, de repente, aí dizendo assim, rapaz, eu vou ser pré-candidato, vamos ver o que que dá. Não, eu nunca quis ser político, até porque, como a maioria das pessoas, eu tenho um nojo da política. E, e digo mais, quando você tenta entrar nela, você se sente mais enojado ainda. Política é nojenta. Eu lembro de uma entrevista de Fernandinho Beiramar, um Cabrini, tem uns 3 anos isso. E o Cabrini perguntou para ele, Fernandinho, no mundo do crime, o que dá mais dinheiro? O tráfico de drogas ou o tráfico de armas? Você sabe a resposta dele? No mundo do crime, ele frisou bem, no mundo do crime, o que dá mais dinheiro é a política. Me senti enojado, envergonhado, precisando concordar com o traficante. Num país onde o cidadão de bem precisa concordar com o traficante, alguma coisa está muito errada. Muito errado. Mas eu tenho uma palavra de esperança para dizer para as pessoas. Ele estava errado. Sabe por quê? Em um aspecto. O que dá mais dinheiro no mundo do crime não é a política, não. Ele estava se referindo à politicagem. A política verdadeira, ela é transformadora na vida das pessoas. O que está faltando é o cidadão de bem, a cidadã de bem, ocupar o seu lugar na política e mudar essa triste realidade. As pessoas então precisam se despertar. Urgente. Acordar e até mesmo pessoas que hoje estão revoltadas. Eu acredito que esse seja um exemplo. Tu é um exemplo disso, de uma pessoa que não aguentava mais. Eu cansei de votar no menos pior. Eu não voto nulo, eu não voto em branco, eu nunca me abstenho. Eu sempre voto. E sempre votei no menos pior. Chega. O cidadão de bem precisa sair da sua zona de conforto, da cara a tapa e tentar mudar essa situação. Eu sei que existe um sistema perverso que tenta impedir o cidadão de bem de chegar lá. Infelizmente, isso existe. Se você pensa diferente, eles já tentam te podar. Partido político no Brasil hoje, sério, está muito difícil. Se você não tiver as ideias deles para defender interesses particulares de dirigentes de partido, você é praticamente uma carta fora do baralho. Eles tentam te tirar. Não. Eles chamam de radical, porque você não aceita negociatas. Política não é isso. Política é coisa séria e transformadora das pessoas. São porcos. Vivem na lama. E gostam de se sujar. Eles amam aquele ambiente, eles amam aquilo e o prazer deles é tornar toda uma cidade uma porcaria. Porque interesse pelo próximo eles não têm. Eu não vou citar nome de partido, não vou citar nada, mas eu me decepcionei, eu te falei isso naquele dia. Eu fiquei extremamente decepcionado com a postura até mesmo daqueles que se diziam ser cristãos, pastores, irmãos da igreja, principalmente mas estou falando de uma forma muito específica. De uma reunião que nós participamos e eu me senti ali no meio de um bando de porcos. Uma imundície total. Pessoas que só falavam de dinheiro, pessoas que falavam de comprar isso, comprar aquilo e claramente deixaram explícito na mesa de que já teriam sido comprados, a sua família já estava comprada e por isso não poderia dar oportunidade para pessoas de bem fazer parte daquele grupo político. Pedro, tu teve dificuldade de encontrar um partido político de fato de bem, que não é só o nome que sugere transformação ou novidade, mas também na prática de pessoas que de fato estavam representando bem esse partido? Por que tu teve essa dificuldade? A gente acompanhou, quem te acompanha nas redes sociais, hoje existe o boato de que tu não é pré-candidato a nada. As pessoas hoje estão jogando nas redes sociais isso e tentando levar isso adiante. Eu só consigo ver uma coisa aí. Minha pergunta continua a mesma. Se tu teve dificuldade, mas só para concluir.
eu só consigo ver uma coisa. Quando começa a ver esses boatos, é só uma coisa: medo. As pessoas temem a tua candidatura. Mas antes que tu me responda isso, por que as pessoas estão temendo a tua candidatura? Tu enfrentou dificuldade para encontrar um partido de fato que fale e não só de palavras, mas que também age de forma correta, como você prega, como você fala, que deve ser uma forma correta, não deve ser um negócio, não deve ser comprado. Você sentiu essa dificuldade de encontrar um partido? Infelizmente, partido político hoje no Brasil é um negócio. Virou negócio. É uma mesa de negociatas. É claro que tem as exceções, a gente não vai generalizar, mas infelizmente, só de fundo eleitoral agora, fundo partidário, quase 6 bilhões. Então, partido político é uma mina de ouro que serve simplesmente aos interesses dos dirigentes de partidos. E os donos de partidos, a maioria dos políticos, não estão nem aí para a população. Eles querem se manter no poder. E as pessoas são usadas apenas para que eles se mantenham no poder. Tive bastante dificuldade. E ainda estou analisando a questão de partidos. Estou em um partido, estou sim pré-candidato, porque qualquer cidadão quite com suas obrigações, estando filiado a um partido, é um direito dele. Ele pode ser, sim, pré-candidato. Vai existir as convenções e a partir dali é que vai se definir se realmente a candidatura avança ou não. E eu ainda estou analisando a questão dos partidos. E desse, inclusive, que eu estou. E dependendo do resultado, eu volto aqui para dizer se é um partido sério ou não. Para não tirar conclusões precipitadas. Mas dos outros que tu visitou, tu viu negócios. Negócios, muita corrupção. Muita corrupção. Eles querem negócios. Partido hoje, e chamam isso de política. Ah, doutor, isso é política. O senhor não sabe fazer. Fui acusado várias vezes de não saber fazer política por não aceitar certos acordos. Um determinado partido, quando ele te aceita, ele te impõe condições. Partidos, para apoiar um outro, ele quer vantagens, quer secretarias, quer empregos. E as pessoas passaram a achar isso normal. Isso não é normal. Isso é politicagem. No momento que um partido A apoia um partido B para manter um determinado gestor no poder, ele vai ganhar secretarias e vai ter empregos. Nem sempre os empregos são para as pessoas da cidade. É um acordo político. E aí vem trabalhar pessoas não sei de onde, às vezes sem capacidade técnica para exercer aquela função, simplesmente porque foi um acordo feito, foi um negócio. Precisamos acabar com isso. A gente tem muito exemplo claro. Não vou nem citar nomes, mas poderia. Alguns dos pré-candidatos, por exemplo, já está chegando com seus diretores, sua comissão. A exemplo de um deles que já chegou, já expõe a imagem de alguns que estão junto ali de um grupo, um certo grupo em São José de Ribamar, que com certeza cada um já tem seu cargo, já dividiu alguma coisa ali, e se ganhar, cada um já tem sua parte. Isso já está bem claro. Agora, o que São José de Ribamar precisa entender é que eles precisam olhar além das entrelinhas. A gente vê esses pré-candidatos indo num lugar, visitando em outro, tentando agradar todo mundo. Isso faz parte da jogada política, daquilo que eles têm como estratégia. Mas nós, como cidadãos ribamarenses, pessoas que votam em São José de Ribamar, nós precisamos entender que existe uma mensagem sendo passada além daquela imagem bonitinha que eles tentam passar para a gente nas redes sociais. Nem sempre é bonitinha, viu? Tem uns aí estragando o vídeo. Eu olho aqueles vídeos e olho uma palhaçada, cara. Uma palhaçada. Dá para entender. Se você conseguir olhar além daquelas imagens bonitas, de tudo que eles tentam passar, tentar entender o jogo que tem por trás da política ou da politicagem, você vai entender que ali já são cartas marcadas. Já são pessoas que já foram compradas, já tem jogos, acordos feitos e simplesmente é uma briga por poder. Não é uma briga por quem vai servir melhor São José de Ribamar, mas sim
uma briga de poderes. Quem vai ter o poder? Quem vai sentar naquela cadeira? Quem vai ganhar? É uma disputa. Parece assim mais uma disputa de um jogo de futebol, coisa parecida, quem ganha o troféu, que tem como São José de Ribamar um troféu, do que outra coisa. Tu tá nessa luta, Pedro, por esse poder. Esse é o teu objetivo, conseguir sentar naquela cadeira e conseguir ganhar desses outros pré-candidatos que estão aí? De forma alguma. Eu não tenho nenhuma ambição, ganância pelo poder, nenhuma vaidade. Não. Eu quero eu quero ter o poder de fazer as coisas. Eu visito as famílias, entro nas casas e vejo as dificuldades de cada um, tanto na saúde como na alimentação. Eu queria poder fazer mais. Não existe outra forma de fazer mais pelas pessoas se não for através da política. É para isso que eu quero chegar lá, para fazer o melhor para as pessoas. Mas essa tua atitude de ir nas casas, fazer ações sociais, é de agora? Começou agora, recentemente, porque se tornou um pré-candidato? Não, é o contrário. Olhar a realidade das pessoas nesses 10 anos é que me fez, meu Deus, eu preciso tentar fazer alguma coisa para melhorar a vida dessas pessoas. Então o povo já te conhece há mais tempo. Não de agora, mas há mais tempo, de ações sociais, de ir aos bairros. Há muito mais tempo. Não só em Ribamar. Raposa, Passo do Lumiar, São Luís. A Grande Ilha. A Grande Ilha. Ó, dia 20 agora vamos estar na Raposa, uma ação social. Uma das minhas primeiras ações, inclusive, foi na Raposa, numa ilha chamada lá, no Canto. Foi lá. Então, não faz nenhum sentido essa história de ele quer ser pré-candidato. Não, nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que as pessoas, apesar de ter essa dificuldade de fazer essa separação, mas eu faço esse apelo a você que está nos assistindo, a você que está olhando esse vídeo, eu faço um apelo. Tente ir além das imagens de redes sociais ou ações ou coisa parecida. Busque o histórico de cada pré-candidato. Procure saber o que ele já fez pela cidade. Procure saber a sua carreira política, como ele conseguiu desenvolver aquilo, como ele chegou até esse lugar onde ele está e até mesmo quem está ao redor dele, para que você entenda quem é de fato esse pré-candidato que você tem apoiado ou tem levado para dentro da tua casa. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Pedrão, quero que tu olhe para aquela câmera ali, deixe um recado pro povo ribamarense. Uma coisa que a gente ouve muito das pessoas é dizer que, às vezes, o cara tem um discurso bonito, mas quando ele chega lá, ele se transforma. Eu quero dizer que ninguém se transforma lá. É um processo e é iniciado aqui. E, infelizmente, muitos cidadãos, muitos eleitores, ou melhor, muitos votantes fazem parte desse processo. Se o cidadão acha que o político é corrupto, os políticos têm certeza absoluta que o cidadão é 100 vezes mais corrupto do que eles. Eu sei que isso não é verdade. E a gente precisa mudar isso. É possível. São José de Ribamar ainda tem solução. O Brasil ainda tem solução. Como nós estamos aqui em São José de Ribamar, sim, é possível mudar essa realidade. É possível melhorar. É possível viver numa cidade melhor. Agora aproveita que tu já está olhando para ali, deixa uma mensagem para o meu público e as pessoas que vão nos assistir. Por que eles devem assistir? Aliás, por que eles devem se inscrever no meu canal e assistir nosso conteúdo do Launecast? Eu quero agradecer a todos a oportunidade e dizer que o cidadão precisa se conscientizar e assistir o Launecast. É uma forma de adquirir conhecimento, olhar a verdade e estar mais preparado para fazer a coisa certa. Obrigado. Por aqui, mais um episódio do Launecast. Nós queremos agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final. Mais uma vez... Opa! Ainda bem que vai ter corte. Mais uma vez... Moleque, quase. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no meu canal, Launecast, nos acompanhe,
Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que querem crescer em conhecimento, um conteúdo de valor, um conteúdo que vai te enriquecer de alguma forma. Nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal e compartilhe com alguém esse conteúdo para chegar em mais pessoas que se interessem por conteúdo assim. Obrigado por acompanhar o Launecast e até a próxima.